Estão vendo? Agora sim. Maravilha. Muito obrigado. Sim. Beleza, então. Então, nós estamos agora no ponto 5 do volume 2 das Institutas. O ponto 5, então, vai começar a falar um pouco sobre a depravação total. Então, como eu falei aqui, vocês estão vendo um pouco dos slides, a gente falou sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, falamos um pouquinho ainda da depravação, falamos um pouco da queda, né? Mas ainda precisa ficar claro algumas coisas, principalmente sobre o pecado original e o que com essa queda nós temos de resultado. Então, aí o ponto 5 fala: o pecado original de Adão afeta toda a sua posteridade. Vamos ler então Romanos 3, do 9 ao 18. Romanos 3, do 9 ao 18. Você está vendo aí na sua tela o versículo que a gente vai ler. A gente vai ler ele. Pode ser pela essa versão mesmo. Se alguém quiser ler. Fique à vontade. Senão eu posso ler. Pode ser esse aí que tá na tela mesmo? Pode ser, Júlia. Pois não somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Os seus caminhos a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Muito bem, muito obrigado, Júlia. Olha só, então, o terrível resultado em que o homem se encontra depois da queda. A gente tem chamado isso durante toda essa história de mais de 500 anos da fé reformada, de que nós poderíamos chamar isso então de depravação total. Total porque ela nos afetou em todas as áreas. Seja bem-vinda, Bruna. Nós acabamos de iniciar então o ponto 5 do volume 2 das Institutas, falando um pouco então, lemos o capítulo de Romanos 3, 9 ao 18. Então, falando um pouco dessa questão da dimensão da queda, nós vimos aí esse retrato horrível do homem ali em Romanos 3, de que de fato, como diz o Calvino, como a vida espiritual de Adão era permanecer ele unido e ligado ao seu Criador, assim também, ao alienar-se dele, veio também a morte da alma. A imagem celeste foi nele obliterada, não sofreu sozinho esta punição, que em lugar de sabedoria, poder, santidade, verdade, justiça, ornamentos que fora ataviado, lhe sobreviessem as mais abomináveis pragas, cegueira, fraqueza, impureza, fatuidade, iniquidade, mas ainda nas mesmas misérias enredilhou e submergiu sua progenie. Então, Calvino ele deixa um pouco mais claro esse retrato de que de fato Adão ele
tinha a sua vida, a sua alma ligada ao Criador. Nós somos criados para isso. E quando ele peca, ele se aliena dessa vida, dessa graça em que ele tinha a comunhão com Deus. E não só isso, diz Calvino, também há atributos que o homem, de certa forma, perdeu. Ele foi, então, agora destituído dessas dimensões, dessa capacidade de praticar esses atributos. Então, de fato, com esse retrato, a gente consegue ver mais claro agora o que a gente vai ler em Romanos 5, do 12 ao 18. A citação é um pouco grande, mas peço aos irmãos que fiquem atentos, porque isso vai basear todo o nosso estudo hoje. Romanos 5, do 12 ao 18, diz assim: Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi isso o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E aí o versículo 19: Porque como pela desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então, nessa passagem, Paulo, melhor dizendo, fala sobre Adão e Cristo, e ele faz esse paralelo entre ambos. Nós vamos ver um pouco, então, das duas verdades. Portanto, todos que descendemos de uma semente impura, nascemos infeccionados pelo contágio do pecado. Na verdade, antes que contemplemos esta luz da vida, à vista de Deus já estamos manchados e poluídos. Pois quem do imundo tirará o puro? Certamente, como está no livro de Jó, ninguém. Então, irmãos, é fato que em Adão todos nós pecamos. Nós estamos, então, destituídos da graça de Deus e da comunhão com Ele. E como uma doença, como um vírus aí parecido com Covid, mas muito pior, o contágio do pecado passou para todos os homens. Então, a gente pode explicar dessa maneira, né? Dessa maneira como o pecado ele continua a todos os homens. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, exatamente no ponto 6, Calvino começa a falar sobre como isso aconteceu. Adão não foi apenas o progenitor, mas ainda como que a raiz da natureza humana, e daí, na corrupção daquele, foi com razão corrompido todo o gênero humano. De fato, então, Calvino quer demonstrar que a raiz da natureza humana, no sentido de que, nós vamos explicar um pouco qual é esse sentido, mas então nós fomos corrompidos. Todo o gênero humano caiu. Mediante comunicação, a justiça de Cristo é nossa, e desta a decorrer a vida segue-se ao mesmo tempo que em Adão foram ambas assim perdidas, como em Cristo ambas são recuperadas.
De igual modo, assim se infiltram ou se infiltraram o pecado e a morte através de Adão, como são abolidos por meio de Cristo. Então, essa palavra comunicação descreve aí, o Calvino diz, a justiça de Cristo, que agora é nossa. Então, só para dar um adendo, nós demos esse adendo na última aula, de que a gente está enfatizando um pouco o pecado, enfatizando um pouco da miséria do ser humano. Então, não queremos, Calvino já diz nas Institutas que ele não quer enaltecer o pecado para que a graça de Deus pareça distante, não é isso, mas que de fato a gente reconheça qual que é o nosso verdadeiro estado, né? Então, por isso que a gente está enfatizando sempre o pecado aqui. Alguns teólogos têm chamado então de pecado herdado, e é um termo muito bom do que acontece de fato. A gente só não pode recorrer no erro, como alguns falam aí de maldição hereditária, que já é outra coisa, mas no sentido de que fosse uma maldição que Deus colocasse né, de fato no homem e tal. Não é isso. De fato o homem é que peca, e toda a posteridade com ele, né, toda a sua progenie, toda a sua primogenitura começa a pecar também, no sentido de que esse pecado então de alguma forma nasce com o homem, no sentido de que nós estamos agora como a visão católica, né, quando somos pagãos, né? Não é nesse sentido. Calvino ele já quer tirar esse erro católico que já naquela época existia. De fato, o pecado ele nasce com o homem, no sentido de que ele está incrustado na sua própria natureza. E aí a gente vai ver o que isso não quer dizer. Mas, por agora, a gente quer deixar bastante claro que o pecado se infiltrou em Adão, logo todos também estamos contaminados por esse mal. Em Adão todos nós morremos. Ele, em pecando, não apenas acarretou a si próprio a miséria e a ruína, como também precipitou nossa natureza em semelhante derrocada. Então, Calvino deixa bastante claro que em Adão, todos nós morremos. Se Adão morreu, logo todos morremos. Essa é a lógica que Paulo quer nos dizer. Isso não se deu somente por sua corrupção pessoal, a qual não nos diz respeito. Ao contrário, porque infeccionou a toda a sua descendência com essa depravação em que caíra. Tem alguns termos também na teologia que se tem usado, por exemplo, que Adão é o representante federal. Esse é um termo muito bom, que então Adão é o representante da raça humana, e com isso foi da vontade de Deus que ele fosse escolhido para ser esse representante, que é o que o R.C. Sproul fala na sistemática dele, falando que o fato é que Adão foi escolhido perfeitamente por um Deus onisciente e justo, e Adão atuou realmente em nosso lugar, de acordo com o julgamento de Deus. Essa é a razão por que o pecado de um único homem produziu nossa ruína, e nossa única esperança é a justiça de outro representante. Então, a gente já quer enfatizar que nem todas as respostas nós vamos ter. Por exemplo, para algumas divagações que Calvino diz que são pecaminosas até. Por exemplo, por que Adão, por que Deus escolheu essa forma? A gente não tem todas as respostas, mas a gente precisa focar no aspecto da redenção. Se por um lado a queda foi algo horrível que marca a nossa vida, há uma redenção que Deus escolheu colocar a todo homem, uma justiça que Deus escolheu comunicar a todo homem. E isso foi com o intuito de enaltecer a graça de Deus em Cristo, o sacrifício de Cristo por nós. O foco da redenção então é esse mesmo, de que existe um Deus que quis se revelar a nós, que morreu por nós, e aprove assim ao Senhor fazer. E a gente deve se alegrar com isso. Como diz também outra citação, que não está na tela aí, do John Frame, ele diz assim: por isso,
deveríamos ser gratos pelo fato de que Deus decidiu punir a raça humana com base no representante, e não a cada um de nós individualmente. O John Frame também fala desse outro ponto de que Deus puniu a raça humana exatamente num outro representante, que foi Cristo. Se por um lado nós pecamos em Adão, nós temos agora a chance de sermos reconciliados em Cristo. Ele é o nosso representante espiritual, nosso representante pelo qual a gente pode encontrar a graça de Deus. Então, alguns efeitos da queda, o John Frame ele trabalha nessas triperspectivas aí. Então, tu está vendo aí na tua tela um triângulo. Em cima é a culpa, ou o que os teólogos chamam de miséria. Calvino chama miséria, a Confissão de Westminster também. Então, nós vamos estudar um pouco cada um desses termos, e a punição e a corrupção. Então, os efeitos da queda são esses: culpa, punição e corrupção. Só que alguns desses são, por exemplo, são reconciliáveis, né? Porque é um ponto importante, que a gente ainda vai falar, de que, de fato, a queda aconteceu num momento histórico, um fato histórico. E se a gente não concordar com isso, vai ficar difícil da gente depois falar da redenção. Porque se de fato aconteceu num momento histórico a queda, também a redenção pode acontecer num momento histórico. Ela é reversível, entende? Isso é um ponto importante. A gente vai falar um pouco sobre. Não somos portadores da culpa de outra pessoa. Isso porque o pecado de Adão foi em algum sentido o nosso próprio pecado. Portanto, Deus está correto ao nos punir por ele. Então, o John Frame deixando aí a lógica mais clara da Bíblia, que não é a lógica de que Adão pecou, então eu pequei por causa dele e tal. Não é a culpa de outra pessoa, mas é a culpa do nosso próprio pecado, porque Adão foi o nosso representante, porque de fato aprove a Deus assim fazer com que Adão fosse nosso representante. Espero que esteja tudo bem até aqui. Caso não esteja, perguntem, ativem o áudio aí de vocês. Muito bem, então o John Frame, continuando aí nesse ponto da culpa, ele define culpa como uma posição pecaminosa perante Deus, ou miséria, né? Devido à nossa responsabilidade por violarmos o mandamento de Deus. Então, de fato, a gente vê que nós estamos numa posição terrível diante de Deus, e esse é o retrato lá de Romanos 3. Então, o outro ponto é a punição. A punição, o John Frame define como a maldição que recai sobre a criação e nós mesmos por causa do primeiro pecado. Lembra lá daquele texto lá de Romanos 8, falando que a própria criação geme, porque a própria criação foi afetada com essa queda. Lá em Gênesis, no início, fala de que de fato Deus amaldiçoou a terra, Deus amaldiçoou vários aspectos, né? Todos os aspectos possíveis do homem e também da criação. Então a gente não conhece um mundo sem pecado ainda, mas um dia a gente vai ter essa oportunidade. Então, mas com Cristo nós podemos ter essa separação reconciliada. Olha lá o que diz o John Frame. Em Gênesis 3 vimos que Deus pronunciou punições contra a serpente, Adão e Eva. Ou melhor, contra a serpente, Adão e Eva. Essas punições nos acompanham. A serpente continua a rastejar sobre seu ventre. A inimizade entre o homem e Satanás continua e define o grande conflito da história humana subsequente. A mulher ainda vivencia dores durante o parto, e o homem sofre e labuta no seu trabalho. Tudo isso leva à morte. E morte descreve a punição como um todo. Toda a vida humana encontra-se na sombra da morte iminente, e os outros males desta vida o prenunciam, ou a prenunciam, a morte. Então é aquele versículo, né, de que o salário do pecado é a morte. E é nesse contexto mesmo que Paulo está falando de que então
aquilo que nós tivemos como ganho desse pecado é a morte. E a realidade toda é envolvida com essa morte. E de fato o homem se encontra sempre sobre algum defeito, alguma coisa resultante dessa morte. Ele continua dizendo que, por isso Ezequiel diz que a alma que pecar, essa morrerá, lá em Ezequiel 18:4. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E na passagem que estudamos acima, Paulo diz, Romanos 5:12, Paulo diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. No fim das contas, essa morte será uma separação eterna de Deus, se Deus não a impedir. Então essa punição, nós somos culpados por isso, nós somos punidos por esse pecado. E essa maldição então recai tanto sobre nós quanto sobre a criação. Gente, isso tem algumas aplicações para nós. Vamos pensar um pouco sobre isso. A gente está então numa época que a gente está vivendo mais uma das pandemias, muitas que já existiram na face da Terra. O Senhor mesmo já tinha pronunciado que essas coisas aconteceriam, então nós não devemos de alguma forma agora começar a marcar o relógio quando Deus vai voltar e etc, quando Jesus vai voltar, porque de fato a morte iminente, a vinda iminente do Senhor é iminente. E a gente está então vivendo sobre essa realidade terrível de que a gente tem visto os efeitos do pecado na nossa própria realidade. E um vírus não aconteceria num estado perfeito, em que o pecado não tivesse entrado. A morte entrou e com isso essas coisas também começaram a entrar. O pecado afeta todos nós, diz o John Frame, mas não apenas a nós, também a toda a criação. Confessar a culpa do pecado de Adão significa confessar nossa responsabilidade pelo mal no mundo natural. O mal natural é o resultado do mal moral. Os desastres naturais são meios que Deus tem para punir o pecado e nos lembrar da nossa necessidade de redenção. Olha aí o que o John Frame nos diz, baseando-se em ainda um versículo que a gente ainda vai dar uma olhada. Os desastres naturais são meios em que Deus nos diz que o pecado precisa ser punido, de que o pecado não vai ficar impune. E assim é em toda a realidade. É por isso que é terrível pessoas que não conhecem a Cristo, porque elas não vão encontrar meios para conhecer, para serem salvos de outra forma. A ira de Deus vai ir contra essas pessoas um dia de forma final e cabal, que é na nossa consumação, na consumação da redenção de Cristo. Quando a Torre de Siloé caiu, o John Frame cita o exemplo, matando 18 pessoas, Jesus perguntou: ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a Torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Esse é o destino de todo homem, e a morte está envolvida em toda a criação, de forma que tudo isso que a gente tem vivido, esse momento difícil que a humanidade inteira tem passado, é de forma clara para os crentes de que Deus está colocando a ira dele na realidade, ou que ele está dizendo que o pecado precisa ser punido, e que isso é efeito do pecado. E para isso a gente vai continuar estudando sobre ainda o pecado herdado, no sentido de corrupção. Olha só o que John Frame nos diz, que a corrupção é a nossa pecaminosidade continuada, incluindo nosso coração pecaminoso e o fato de nos deleitarmos no pecado. É o impacto sobre o caráter moral dos descendentes de Adão. Então, no sentido moral, nós também fomos afetados. Então, qual que é o ponto que Agostinho
que Calvino pega desde Agostinho, é que o homem ama pecar. Nós não pecamos porque a gente, eu pequei, né, sem Cristo. Então, a gente enfatizando aqui, né? Nós não pecamos porque não é algo que nós gostamos. Não, nós amamos pecar. Quando Adão e Eva caem, eles caem no sentido de que agora eles amam aquela fruta que eles comeram. Eles amam. Aquele pecado agora, embora o envergonhe, é algo que eles amam, e a descendência de Adão continua a fazer isso. Nós também continuamos a fazer isso sem Cristo. E nós falamos um pouco ainda da questão da dimensão escatológica ainda, de que nós temos Cristo agora como aquele que pode restaurar essa realidade, mas que um dia ainda isso será completo. Mas o que a gente quer enfatizar aqui é o coração pecaminoso. A Bíblia então usa, a gente já falou um pouco disso, da questão que o coração é a sede de todas as dimensões que não são a dimensão física do homem. Então, o intelecto, a imaginação, os sentimentos, tudo está no coração. A Bíblia sempre define alma e físico e corpo, né? Ou coração e corpo e assim por diante. São essas duas definições. Então, o coração pecaminoso é de fato quando o pecado ele entra no lugar mais precioso ou mais determinante de todas as nossas ações. Ele entra no pecado, no coração de Adão, no coração de cada um de nós. Nós agora então nos deleitamos no pecado. Tudo que nós fazemos é de alguma forma pecado, e nós somos escravos dele. Olha o que o John Frame diz, que nós precisamos ver o pior do pecado para apreciar o melhor do que Cristo fez por nós. Depois precisamos correr rapidamente para Cristo, pois a descrição bíblica do pecado serve para isto, para nos aproximar de Cristo, para que Ele nos livre de nós mesmos. Esse é o mesmo ponto que Calvino falou. Nós precisamos entender essa dimensão do pecado para que a gente não pense que em nós ou em algum lugar existe uma esperança para tão grande queda. Se a queda foi grande, enorme desse jeito, de uma forma que afeta nosso coração e não tem como a gente se livrar, a gente só pode correr para Cristo. Assim como um homem morto não consegue levantar-se e andar por aí, uma pessoa moralmente morta também não pode fazer obras que agradem a Deus. Outra figura bíblica é a escravidão. Somos escravos do pecado. A natureza pecaminosa não é algo que adquirimos ao longo da vida. Nós a temos a partir do nascimento, até mesmo a partir da concepção. Davi diz: eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Não podemos evitá-lo nem nos livrar dele por força própria. Portanto, também todos nós, com a exceção de Cristo, somos pecadores. Todos pecaram, como nós lemos em Romanos 3. De fato, então, a gente leva a uma aplicação. Onde estão as nossas esperanças? Será que a gente tem depositado alguma esperança nessa realidade que também está envolta pelo pecado? Muitas pessoas agora, em época de eleição, vão depositar a confiança em políticos, por exemplo. De que, de alguma forma, os políticos poderiam nos salvar de alguma dimensão. E talvez eles até nos ajudem em alguma coisa, mas eles são pecadores como nós, e mais ainda, o homem é culpado e o pecado está no coração. Não é apenas na dimensão social, política, não é apenas de uma dimensão. E o erro de todas as teorias que não estão em conformidade com o cristianismo é esse, que eles tornam todos os aspectos da realidade um só. E aí eles acham que o problema, por exemplo, está na dimensão social, como o marxismo. É claro que o problema tem alguma coisa nesse sentido. Existe problema. A queda afetou essa parte, com certeza. Agora, a visão cristã é que nós não podemos ter nenhuma esperança, porque a queda foi tão grande que só uma redenção da mesma forma grande
fosse até o fundo do nosso coração e nos reconciliasse. Olha lá o que diz o John Frame. Francis Schaeffer, na verdade. Francis Schaeffer nos diz assim: o cristianismo é realista porque diz que se não há verdade, também não há esperança. Isso não dá absolutamente nenhum espaço para uma resposta romântica. O cristianismo não olha para esse mundo cansado e sobrecarregado dizendo que ele está levemente rachado, um tanto avariado ou fragmentado, ou fácil de remendar. O cristianismo é realista o bastante para dizer que o mundo está marcado pelo mal e de que o homem é realmente culpado por todos os aspectos. O cristianismo recusa-se a dizer que se pode ser esperançoso quanto ao futuro, se estiver fundamentado sua esperança ou fundamentando sua esperança em evidências de mudança para melhor na humanidade. O Francis Schaeffer ele viveu numa época bastante difícil como a nossa, ali na Segunda Guerra Mundial, e que a modernidade quer encontrar esperanças em algum lugar. Nosso coração quer encontrar esperança em algum lugar, mas o homem é culpado. O homem não pode encontrar esperanças sem Deus. Então, ainda falando sobre a transmissão da depravação adâmica a toda a posteridade, Calvino nos diz assim no ponto 7, que a nós nos convém estar contentes com isso, haver o Senhor depositado em Adão aqueles dotes que quis conferir à natureza humana. Portanto, quando perdeu os dotes recebidos, aquele Adão os perdeu, não apenas por si só, mas também por todos nós. Então, Calvino usa essa imagem do dote, que é uma ótima imagem. Então, o dote, Adão recebeu, né? E então é uma ilustração apenas, né? Então Adão recebeu esse dote e ele perdeu na queda. Logo, esse dote não existe mais, esse dote foi perdido. Essa é uma ótima ilustração, né? De que de fato Adão pecou, tirando esse dote da raça humana inteira. Mas nós também somos culpados por isso, por causa do pecado de Adão, e por causa do nosso próprio pecado. Então, a gente ainda falando um pouco sobre a questão do pecado e da graça, a culposidade provém da própria natureza. No entanto, a santificação procede da graça supernatural. Então, ainda falando sobre esse paralelo entre Romanos 5, de Romanos 5, de Adão e Cristo. Então, Adão vem a culpa e em Cristo vem a santificação. Então, nós falamos aí do ponto 5, 6 e 7. Eu gostaria de perguntar, para fazer uma fixação e debate aqui, a quem o pecado alcançou? Primeira pergunta, então, é a quem o pecado alcançou? A todos. Em casa estão respondendo a todos. Isso? A todos nós, a toda a criação, né? Isso, perfeito, Júlio. Exatamente. Então, toda a criação também está envolvida nesse pecado. Todos os homens e toda a criação. Muito bom. Isso, animais e tal, exatamente. Nós agora vivemos numa realidade em que os animais participam dessa questão. Só que a gente também, eles não são culpados, né? Daí quem é culpado é só a raça humana. Isso é uma distinção importante. Mas não faz diferença porque eles não vão pro céu diferente. Exato. O Jô está falando aqui, igual eles não vão pro céu, etc. Mas de fato, Deus nos fez imagem e semelhança dele, então nós temos essa dimensão da eternidade. Como diz em Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, a eternidade é algo distinto do homem. Eu quero que também, se possível, alguém explique o que se refere essa frase, caímos em Adão. Que nós caímos em Adão. Como nós podemos explicar isso? Por causa de... Tenta... O João. Pois não, irmã. No caso, porque ele foi o nosso representante, no caso, ele caiu primeiro, é isso? Exatamente, irmã. Perfeito.
Adão então foi nosso representante. Essa é uma boa ilustração ali do que Romanos 5 fala, né? De que nós somos então, Adão foi representante de nós, e de forma semelhante também Cristo é nosso representante. Mas ainda a gente vai falar um pouco sobre a redenção nos próximos estudos. Então, exatamente isso. Adão foi nosso representante. Perfeito. Então, só colocando o resumo aqui, o ponto 5 e o ponto 6 são parecidos. Então, o pecado alcançou, num momento histórico, todos os seres humanos através do pecado de Adão. É importante dizer num momento histórico, para que essa redenção, embora grande demais, ela aconteceu num dado momento. Deus pode, de alguma forma, reconciliar, se aprover a Ele, e graças a Deus aprova. Então, o segundo ponto é que todos os seres humanos pecaram, estão totalmente destituídos da glória de Deus, como nós vimos ali em Romanos 3. Né? Todos nós pecamos, e a gente está totalmente destituído dessa glória, totalmente destituído de um relacionamento verdadeiro com Deus. E assim isso abrange o homem todo. Em toda a realidade, a gente só peca se nós não estivermos em Cristo. A gente sempre é confrontado com isso, e que sem Cristo nós normalmente tendemos a querer fazer as coisas sem Cristo. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Que a gente possa pensar um pouco sobre isso. Tem bastante coisa ainda, por isso que eu vou deixar para a próxima aula, e para que não se prolongue aqui muito. E eu gostaria então de deixar esse recado, de que o homem ele peca totalmente em Adão, e de que todo homem está corrompido. Que a gente possa meditar um pouco nessa verdade, e aí a gente deixa o resto da explicação para a semana que vem. Certo? Alguém tem alguma pergunta? Ainda comentando um pouco sobre a questão da representatividade de Adão, o John Frame ele nos dá uma perspectiva legal assim de que Deus ele cria a humanidade em humanidade mesmo, isso que significa Adão até. Então Deus cria o homem com o intuito de estabelecer comunidade com ele, né? Deus cria o homem nesse sentido assim, que ele é criado em comunidade. Então, de alguma forma também o John Frame nos deixa algo assim, uma perspectiva de que de fato nós temos essa dimensão corporativa, e também do outro lado agora nós temos uma dimensão corporativa de que Deus salva uma igreja, ele não salva um indivíduo, ele salva uma igreja destinada à glória eterna. Essa é uma perspectiva boa assim para às vezes a gente redirecionar as nossas perguntas e questionamentos, porque de fato a Bíblia não é um jogo de perguntas e respostas, mas ela dá perspectivas corretas. Deus aprova Deus que ele não respondesse às nossas perguntas, mas desse as perspectivas eternas, as dele. E as razões dele a gente deve procurar. Esse é o ponto de Calvino, principalmente, ponto da reforma, que a gente deve procurar as respostas que estão ali na Bíblia mesmo. E a gente não deve ser curioso demais em coisas que a gente nem sempre tem resposta. Então talvez a gente não tenha resposta completa do porquê Deus fez assim, etc. E esse não é o ponto da Bíblia, né? O ponto da Bíblia é que aprove a Deus revelar o Filho unigênito no tempo determinado dele, e para isso ele toda essa história, ele fez todo esse enredo para essa narrativa grande que é a redenção, é a história de Deus salvando um povo. Amém?
essa perspectiva também está bastante ligada à questão da aliança. O pastor tem falado algumas vezes sobre isso. Então eu gostaria também de fazer o convite, deixa eu parar aqui de apresentar. Parar de apresentar aqui a nossa apresentação. Então só fazer o convite da semana que vem, dia 31 de outubro, nós temos o nosso encontro de fé reformada. O encontro de fé reformada acontece todo ano, então no dia 31. Dia 31 foi o dia em que marca, né, o dia em que Lutero pregou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Então é só uma data alusiva a um momento bastante oportuno da gente comemorar, que é não comemorar Lutero, Calvino, que esses foram homens e eles foram pecadores como nós, mas eles foram usados por Deus para que eles traduzissem, divulgassem, pregassem a Bíblia da forma que nós conhecemos hoje, de maneira que nós podemos ter a nossa Bíblia no nosso celular, na nossa estante e preferivelmente lendo. E esse é o sentido de que agora nós temos a oportunidade de lermos na nossa língua. Então nós temos todo esse panorama está dentro do que a gente vai falar sobre a Reforma Protestante no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro.